Sim, Fernando, obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Eu me chamo Rafael, como o Fernando disse. Eu integro o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia aqui no estado de Rondônia. Trouxe para vocês, como o Fernando falou, alguns exemplos bastante simples. Peço até licença para colocar aqui para que vocês possam também acompanhar. Deixa eu só ver se eu consigo encontrar aqui para compartilhar. Henrique, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, gente. Só faltava você. A palestra terminou um pouquinho mais cedo, então deu para participar. Ótimo. Maravilha. Trago aqui para vocês essa provocação inicial. Como vender bananas? Vocês vão entender o motivo dessa pergunta. Mas antes disso, me permito apenas fazer uma síntese bastante breve, né? Como o Fernando falou, o objetivo aqui é ser bem direto e bem conciso na explanação. Eu não sei se vocês já ouviram esse adágio popular. Deixa eu colocá-lo aqui na sequência. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu ousaria dizer que, além de médico e louco, de comunicador, todo mundo tem um pouco. Ou todo mundo acha que tem um pouco. E, na verdade, a comunicação ela é algo inerente à pessoa humana, né? Nós, como seres humanos, naturalmente nos comunicamos. Desde sempre é assim. E esses processos, ao longo do tempo, eles vão acontecendo de diferentes formas e de diferentes maneiras, né? Desde a antiguidade até o momento que nós estamos atual. A questão é que a nossa geração, ou a nossa sociedade atual, ela viveu e ainda vive, né? Porque o processo é muito acelerado, uma série de transições na forma de comunicação que nós praticamos. A comunicação antes era uma comunicação de massa, que a gente chama, né? Onde você tinha uma comunicação mais verticalizada, uma mensagem mais verticalizada. E o processo social, as vivências que nós tivemos enquanto sociedade, gerou um novo modelo de disseminação, onde você não tem mais uma estrutura vertical. Agora, a estrutura ela é muito mais horizontal e ela acontece de uma forma bastante pulverizada. E no que isso nos afeta, né? O Fernando já falou um pouquinho sobre isso, e eu vou trazer um pouquinho mais para que a gente possa aprofundar. Clay Johnson é um teórico, ele atuou na primeira campanha presidencial do Barack Obama nos Estados Unidos, ele foi o responsável pela gestão das mídias naquela época, e ele trabalha um conceito, esse processo autofágico do consumo comunicacional, né, que ele chama de obesidade da informação, atrelada a um conceito chamado heurística de tendência da confirmação. O que significa isso? Significa que nós, naturalmente e até fisiologicamente, nós estamos predispostos, ainda que de maneira inconsciente, a valorizar e aceitar as informações, as notícias, as comunicações que validem aquilo em que nós já acreditamos. Ou seja, a conclusão ele chegou a essa conclusão a partir da análise de um estudo que foi feito em 2005 por um estudioso em uma das universidades dos Estados Unidos, que selecionou 15 pessoas que eram adeptas do Partido Republicano, 15 pessoas que eram adeptas do Partido Democrata, fez um estudo com essas pessoas, fazendo uma análise de imagens da reação do cérebro dessas pessoas, sempre que elas eram expostas a notícias ou a informações que eram contrárias aos partidos que elas defendiam e acreditavam. E o que se descobriu é que sempre que elas tinham contato com isso, elas, digamos assim, a parte do cérebro responsável pela racionalidade da análise daquela informação, ela era como se fosse desligada, e o que se acendia era a parte do cérebro vinculada às emoções, né? Ou seja, a heurística da tendência da confirmação, ela faz com que exista uma homogeneidade e uma espécie de uma incapacidade, de uma exclusão nossa de aceitar aquilo que é diferente, ou sequer de refletir sobre isso. Esse processo ele se torna ainda mais complexo quando a gente pensa nos algoritmos, o Fernando também já falou um pouquinho sobre isso, que nos mapeiam e nos oferecem mais daquilo que nós já acreditamos. E aí, trazendo um pouquinho para a discussão, né, aqui da nossa realidade, se eu estou lidando com um público que acredita que o agro é danoso ao ambiente,
ele já consome isso. E os algoritmos, as redes, vão oferecer mais disso para ele. E ele vai cada vez mais consolidar essa informação e consolidar essa crença, porque isso é algo em que ele já acredita. Então, o grande desafio é como quebrar essa barreira para alterar essa questão, né? Como que eu quebro essa estrutura para conseguir, ao menos, fazer com que essa pessoa reflita e perceba que pode ser diferente do que aquilo que ela acredita, que o agro pode acontecer sem necessariamente ser danoso ao meio ambiente, sem necessariamente afetar a Amazônia, sem gerar necessariamente desmatamento ou, enfim, outras consequências. Por isso que, como organização, né, e aí dentro aqui da nossa lógica, o processo da comunicação ele também é vital, ele também precisa ser planejado, para que essa comunicação com a sociedade em rede possa acontecer de uma maneira efetiva, protegendo imagem, protegendo reputação e permitindo alcançar os objetivos que são necessários e que se prevêem, né? Por isso que apenas o condicionamento interno, na nossa realidade atual, não é suficiente. A gente precisa descer um pouquinho do pedestal e da ideia de que o que a gente faz basta e que a gente precisa só falar aquilo que a gente acha que tem que falar. Não é mais assim que funciona. A gente precisa articular hoje as nossas políticas, os nossos planos de comunicação em acordo com aquilo que a sociedade está dizendo para a gente. Então, é vital hoje escutar o que as pessoas têm a dizer, porque o que elas têm a dizer influi muito naquilo que a gente tem que fazer para alcançar essas pessoas. Eu trago até um exemplo bastante claro. A gente teve recentemente a demissão do Maurício, que era um jogador de vôlei, não necessariamente porque o time ou a organização quis demiti-lo, mas porque a pressão da sociedade, a pressão dos consumidores, fez com que essa política fosse adotada pela organização esportiva. Ou seja, a sociedade, de maneira perceptível ou imperceptível... Explica que foi homofobia. Isso, exatamente. Foi essa o contexto, né? Pela questão homofóbica, pela fala homofóbica em relação a um seriado, aí foi feita uma pressão sobre a organização esportiva para que ele fosse desligado do time. Então, de maneira consciente ou inconsciente, a sociedade hoje ela age, e em alguns momentos até de maneira coercitiva, sobre as organizações, através desse poder de consumo que ela tem. E é por isso que é tão importante a gente ouvir a essa sociedade, ouvir a esses consumidores, ouvir a essas pessoas, para que a gente entenda que tipo de ferramenta de comunicação a gente tem que usar, como é que a gente vai abordar e como que a gente vai alcançar essas pessoas. Eu quero, já caminhando para o final, trazer uma coisa aqui que eu considero bastante importante. É uma fala do Manuel Castells, ele é um sociólogo espanhol. O poder da programação condiciona o poder da comutação, porque os programas das redes determinam a variedade de possíveis interfaces nesse processo. Ou seja, os discursos, eles limitam as opções daquilo que as redes podem ou não fazer. E na sociedade em rede, os discursos são gerados, são difundidos, são disputados, são internalizados e aí sim incorporados na ação humana e na esfera da comunicação socializada. O que significa é que esse discurso ele tem que ser tão bem construído que ele vai ser adotado como uma verdade por essas pessoas. O nosso discurso ele não vai ser frutífero, ele não vai alcançar o seu objetivo se a gente não conseguir fazer com que as pessoas da sociedade comprem essa ideia e vivam esse discurso como se fosse o discurso delas. É por isso, por exemplo, o Fernando falou sobre a questão das vacinas. Por que tanta gente não se vacina? Porque muita gente comprou o discurso e a ideia de que a vacina é maléfica. E eles vão viver isso porque esse é o discurso que eles adotaram. A gente precisa ter essa consciência na hora de construir esse plano de comunicação. Eu coloquei aqui que a gente, para isso, precisa olhar para as pessoas e para a sociedade não mais apenas como consumidores, mas como parceiros, como pessoas que fazem parte da nossa realidade, como pessoas que fazem parte da nossa organização de alguma maneira e que precisam ser ouvidos para que a gente tenha nuances e direcionamentos de uma melhor política, de uma melhor maneira de abordar a nossa comunicação. Então, eu volto à questão da banana. Como vender bananas? Por que eu trouxe essa abertura e essa provocação? Na Coreia do Sul, a gente tinha uma problemática, né? As pessoas consumiam bananas, mas você tem um alto percentual de pessoas que são solteiras ou que moram sozinhas
e que um cacho de bananas representava para elas uma perda, porque a pessoa ela não conseguia consumir um cacho de bananas inteiro sem que a fruta estragasse, né, madurasse demais, perdesse essa fruta, e essa era uma demanda que existia. E aí um grupo, né, de varejo lá da Coreia do Sul decidiu trazer essa solução como uma resposta a essa necessidade. Eles pegaram a penca de banana e começaram a despencar essa penca e a produzir uma embalagem que você tem 6 bananas. E inclusive a linha de marketing dessa produção foi justamente essa. Uma para cada dia, né? É o que está escrito na embalagem aí. Você tem desde uma banana mais madura para o primeiro dia até uma banana mais verde que vai chegar ao ponto de maturação ideal no 6º dia da semana. Uma solução ou uma ideia que só foi possível a partir da escuta, né? Ok, eu tenho bananas aqui, se a pessoa quiser, ela compra a minha banana, mas não é necessariamente isso que o público precisa, né? Às vezes o público tem particularidades, ele tem necessidades que a gente também precisa ouvir para que a gente possa aperfeiçoar o que a gente está oferecendo. Significa que a gente tem que aplicar a mesma solução aqui? Não, porque em termos de comunicação existe uma complexidade e não necessariamente aquilo que funcionou dentro de um contexto vai funcionar aqui. E é por isso que essa análise ela é tão importante e é tão essencial para que a gente consiga alcançar os objetivos necessários, né? Eu deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, e é a contribuição que eu trago para vocês nessa tarde. E agradeço, Fernando, pela oportunidade.